Fala, galera! Tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar mais um conteúdo novo e aí eu preciso que vocês prestem bem atenção em tudo que vai ser falado aqui, tá bom? Para a gente não ter problema e aí vai vir atividades em cima disso aí. A gente vai falar sobre termos acessórios da oração. A gente já viu os termos essenciais, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida, termos essenciais e termos integrantes. E agora, para fechar a parte sintática do período simples, a gente vai fechar também com os termos acessórios, tá certo? Vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem me acompanhar e ficar bonitão. Tá certo? Estão comigo? Deixa eu ampliar aqui. Total. Vou me dar uma aumentada aqui porque ninguém merece ficar pequenininho. Não quero aparecer muito, mas aparecer alguma coisa eu tenho que aparecer, né? Que senão não sou nem eu. Então vamos lá, gente. Olha só. Como eu falei, termos essenciais e integrantes já vimos. Agora a gente já viu os acessórios. Tá bom? Então vamos lá. O que seria o termo acessório? É o que se junta ou incorpora por acessão. Ele não é fundamental para que você entenda o negócio. Ele está ali para assessorar, não seria assessorar, mas para fazer o negócio ficar mais completo, ok? Mas você consegue entender a oração sem ele, ok? Ou seja, se eu tiro, a oração ainda assim faz sentido, tá certo? Ele vai estar sempre junto daquilo que é essencial ou integrante. Então, ele vai caminhar lado a lado ali. O que é um termo essencial? Sujeito e predicado, nós já vimos isso. O que são termos integrantes? Os objetos, os complementos, isso são termos integrantes. O agente está passivo, enfim. E o acessório vai estar junto disso aí. O acessório vai estar sempre junto do sujeito, ou do núcleo do sujeito, do núcleo do objeto. Vai estar caminhando lado a lado, ok? E ele também pode exprimir uma circunstância acidental. Ele está ali por um acidente, só para trazer uma informação a mais, para complementar ali a sua frase, a sua oração. Estão comigo, né? Então, continuando. Vamos relembrar então, acabei relembrando, né? Mas vamos lá. Termo essencial da oração, sujeito predicado. Então, um zinho vem aqui para a letra A. Os termos integrantes são os complementos nominais e verbais, os predicativos a gente está passiva na letra B. E os termos acessórios seriam aqui, ó, os adjuntos nominais, os adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo seriam os termos acessórios, que é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, quando eu falo assim, ó, eu corro demais, só para a gente lembrar aqui, qual é o verbo? Corro. Quem corre? Eu. Então, eu sou o sujeito. Logo, esse eu aqui é um termo essencial da oração. Entraria o número 1 aqui. Agora, eu corro demais. O corro é o quê? É o núcleo do predicado, certo? Do verbo correr. Então, ele também seria um termo integrante, predicado. Ok? Perdão, um termo essencial. Próprio, na verdade, o predicado seria o corro demais. O corro é um verbo que é integrante dentro do predicado. Então, seria um termo integrante. E o demais, que expressa aí uma intensidade, né? Seria um adjunto adverbial, que a gente vai ver com calma, fica tranquilo. Mas aí, ele seria um termo acessório. Porque se eu dissesse eu corro, você ia entender a frase. O demais é só uma informação circunstancial a mais que eu dou para poder fazer mais sentido. Tá certo? Vamos lá então. O que seria adjunto adnominal? O próprio nome já diz. Nome, ou seja, adjunto está junto do nome. Quais são os nomes? O que a gente diz que é nome? Tudo aquilo que não é verbo. Ok? Então, o artigo, o numeral, o adjetivo ou locução adjetiva e os pronomes adjetivos. Tudo isso vocês já viram lá no passado e retrasado com a galerinha do sexto e sétimo ano. Então vamos lá, gente. Artigo, todo mundo já sabe o que é. O, a, os, as, um, uma, umas e uns. Eles vão estar sempre junto de um substantivo. Ou seja, junto do nome. Nome e substantivo. O que está junto do nome? O artigo. Então isso é um adjunto adnominal. O rapaz não veio. Rapaz é o substantivo, o é o artigo. Está junto de rapaz. Adjunto adnominal. Umas garotas gritam bis.
Garotas é o substantivo. Umas é um adjunto antinominal. Ok? É um artigo que está junto do nome. Aí pode ser também que seja um numeral. O que seria esse numeral? Números. Quem disse que não se tem matemática em português? Olha aí. Brincadeira. Todo respeito aos professores de matemática, porque são pessoas muito cabeçudas e inteligentes, coisa que eu não teria capacidade para saber. Nem para estudar, nem para aprender, porque eu sou péssimo. Mas continuando. Comprei 13 livros. Qual é o substantivo que esse 13 se refere? Livros. É sempre assim, gente. Sempre vai estar junto. Então, eu tenho aqui o nome, que é o substantivo, e... Opa, perdão. E o 13, que vai estar junto de livro. Nessa brincadeira aqui, eu tenho um adjunto adnominal, certo? Então, se eu te perguntar assim, qual é a classificação sintática de 13? Adjunto adnominal. Se eu te perguntar qual é a classificação morfológica de 13? 13 vai ser um numeral. Então, artigo, numeral, adjetivo e pronomes são as classificações morfológicas, as classes de palavras. Ah, essa palavra se refere a que classe? O, artigo. 13, numeral, ok? Mas dentro da frase, dentro da oração, ele exerce que função? Adjunto adnominal. Adjetivo ou locução adjetiva, tudo aquilo que dá característica, né? Alegres crianças brincam em casa. Crianças é o meu substantivo. Alegre é a característica delas. Alegres é a característica delas, certo? Então, alegre é uma característica, um adjetivo, e todo adjetivo está junto de substantivo. Logo, o adjetivo vai ser um adjunto adnominal. E pode ser uma locução também. Olha aqui, ó. As águas da chuva, das chuvas, as águas da chuva, tá, gente? Está escrito errado aqui. Pera aí, deixa eu consertar para não passar vergonha. Pronto, vou voltar. As águas da chuva entupiram a calha. Da chuva é uma expressão que se refere às águas. Águas aqui, ó, é o substantivo. Da chuva é uma locução adjetiva, que eu poderia substituir, por exemplo, pelas águas. Ih, deu branco. Pluvial, água de chuva, fluvial de rio. Pluvial. As águas pluviais entupiram a calha. Ok? Lembrando aqui, ó, que antes de águas tem as. Lembra o que as é? Olha aqui, as é artigo. Então, o as aqui também é um adjunto adnominal. Sim, eu posso ter 2, 3 adjuntos adnominais se referindo ao mesmo substantivo, como é o caso de águas aqui, ó. Águas eu tenho tanto da chuva, que é uma locução adjetiva, quanto as, que é um artigo. E o pronome adjetivo? Quais são os pronomes adjetivos? São aqueles que não se referem a pessoas. Ou seja, o pronome pessoal não é pronome adjetivo. Todos os outros serão. Então, aqueles alunos passaram com louvor na prova. Aqueles é um pronome demonstrativo, que se refere a alunos, que é um substantivo. Então, adjunto adnominal. Está junto do nome, adjunto adnominal. Claro que tem que ser artigo, numeral, adjetivo ou pronome, para ser adjunto adnominal. Ok? Classe morfológica, artigo, numeral, adjetivo, pronome. Classe sintática, ou seja, como essa palavra funciona dentro de uma frase, de uma oração, eu digo que é adjunto adnominal. Ok? Adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial vai ter a função de advérbio. Lembra dos advérbios? Eles podem exercer várias circunstâncias. Ele pode ser de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, de intensidade, de afirmação, de negação, enfim, de instrumento, de companhia, pode ser de um monte de coisa, de meio, enfim. E aí eu preciso ver que circunstância aquela palavra ou aquela expressão está formando na frase. Olha aqui, ó. Ontem fomos ao sítio de carro com os amigos. Então eu tenho fomos, que é o verbo, e aí ele não está, o adverbial não está mais se relacionando ao substantivo. Ele se relaciona ao verbo, ele se relaciona ao adjetivo ou ao próprio advérbio, tá? Então, por exemplo, ontem fomos ao sítio de carro com os amigos. Ou seja, fomos é o verbo. Aí eu pergunto, fomos onde?
ao sítio. Então, esse ao sítio aqui, ó, determina uma circunstância de lugar. Quando nós fomos? Ontem. Ontem determina tempo. Tempo não tem nada a ver com sol, com frio, nada disso. Tempo é de questão temporal mesmo. Ontem, amanhã, depois de manhã, poucos minutos, tempo, tá? Cronológico, relógio ou calendário. Então, ontem aqui, ó, o quando fomos se refere a tempo. Onde fomos, ao lugar. Qual foi o modo que nós fomos? Nós fomos como? Nós fomos de carro, é o modo. Nós fomos com quem? Com os amigos. Companhia. Então, nessa frase, eu tenho 4 adjuntos adverbiais. Eu tenho adjunto adverbial de tempo, eu tenho adjunto adverbial de lugar, de modo e tenho adjunto adverbial de companhia. Ok? Olha aqui o próximo. Ó. Ela cortou o frango com a tesoura. Não dá para ver que eu estou bocejando, que eu estou com um pouquinho de sono, mas vamos lá. Ela cortou o frango com a tesoura. Esse tesoura aqui, ó, foi o instrumento que eu usei para cortar o frango. Então, isso aqui, com a tesoura, toda essa expressão, é uma locução adverbial de instrumento. Está dizendo o modo como eu cortei, tá vendo? Se referindo ao verbo de novo. Ele pergunta frequentemente por você. Frequentemente é o modo como ele pergunta. Então, é mais uma locução adverbial se relacionando, se referindo ao verbo, dando uma circunstância ao verbo. Repare que se eu tirar, tudo bem, ó. Ele pergunta por você. Tá vendo aí? Ele cortou o frango. Ok? Faz sentido. Aqui que fica um pouco mais complicado, porque isso aqui é um verbo de ligação, fomos. Então, ele exige alguma circunstância para poder fazer sentido. Mas quando o verbo for de ação, não precisa. Olha, eu viajarei com você. Ou melhor, eu viajarei. Bacana. Talvez gerou o quê? Uma dúvida. Com você é uma companhia. Eu viajo. Eu viajarei. Certo? Talvez com você. Talvez eu viajarei com você. Talvez gera uma circunstância de dúvida, com você uma circunstância de companhia. Eu não vou sozinho, eu vou com alguém. Não ficarei sozinha de novo. Olha aí. Não, negação. Ok? Você vai ficar? Não, não vou ficar. Ou seja, agora, se você tira, muda o sentido da frase, mas a frase ainda tem sentido. Ele é um novo sentido, um novo significado. Ficarei sozinha de novo. Ela agora está afirmando. Se eu coloco não, gera uma negação aqui. Ok? Adjunto adnominal, então, artigo, numeral, adjetivo, pronome, que se refere a um substantivo. Adjunto adverbial é um advérbio ou uma locução adverbial, que é o caso aqui, por exemplo. Ontem, o advérbio. Ao sítio, de carro com os amigos, adjunto adverbial. Uma palavra só, advérbio. Uma palavra só, adjetivo. Mais uma palavra, locução adverbial ou locução adjetiva. Ok? Mas tem que, para o caso adjetivo, tem que dar uma característica. No caso do advérbio, tem que exprimir, apresentar uma circunstância. Ok? Vamos fazer agora um exercício rapidinho? Vamos lá, olha só. Classifique sintaticamente o termo destacado. Sintaticamente. Então, você vai dizer se é um adjunto adverbial ou se é um adjunto adnominal. Olha só. Ele é um moço de bom coração. De bom coração. Está dando uma circunstância ou uma característica? 3, 2, 1. Característica. Então, isso aqui é um adjunto adnominal. Letra B. Não sei por que está a letra D aqui não, mas letra B. Nós o encontramos perto da ponte. Perto da ponte é uma característica ou exprime uma circunstância? Circunstância. Circunstância de lugar. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. O sol da manhã iluminava a montanha. O é um artigo, se refere a sol. Então, é um adjunto adnominal. E da manhã? Da manhã expressa alguma circunstância? Não. É outra característica. O sol matutino, o sol matinal. Então, é uma locução adjetiva. Logo, vai ser um adjunto adnominal. Ok? De repente, ele acordou no fundo da sala. De repente, é uma característica? Não. Exprime uma circunstância de tempo. Foi de repente. Pisquei, aconteceu. O que aconteceu?
Ele acordou no fundo da sala. No fundo da sala é o lugar, adjunto adverbial. Então, aqui eu tenho 2 adjuntos adverbiais. Voltaremos cedo para casa. Cedo determina uma característica ou determina uma circunstância? Circunstância. Circunstância de quê? De tempo. Ok? 3 homens o viram por ali. 3 homens. 3 é o quê? Numeral. Se é numeral, então vai ser adjunto adnominal. Então, aqui, 3 é adjunto adnominal. E por ali, dá a ideia de quê? De lugar. Então, adjunto adverbial de lugar. Muito bem, espero que vocês tenham feito comigo. Terceiro ponto, aposto. Tudo isso, gente, é termo acessório, tá? Aposto é um termo que liga o nome. Está se referindo ao nome. E ele serve para você, para explicar, para resumir, para enumerar ou especificar esse nome. Então, tem o nome de uma coisa, de uma pessoa, de um lugar. E aí o aposto vai vir para dar uma explicação, para dar uma resumida, para dar uma enumeração, enfim, a esse nome. Por exemplo, Adalberto, aluno daqui, foi aprovado ontem. Aluno daqui é uma explicação de que Adalberto eu estou falando. Então, isso aqui é um aposto. Cadeiras, mesas, roupas, tudo foi roubado. Tudo é um resumo disso aqui. Logo, esse tudo é um aposto. Comprou vários presentes na Espanha. Relógio, livro, roupa. Ou seja, relógio, livro, roupa é uma enumeração. Eu estou enumerando quais presentes eu comprei ou ele comprou na Alemanha, na Espanha. Os compositores Tom Jobim e Vinícius de Moraes gravaram essa música. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eu estou especificando para você que compositores são esses que gravaram essa música. Então, voltando, o aposto ele pode ser uma explicação, aluno daqui, uma resumida, um resumo, tudo, está resumindo tudo que está escrito antes. Pode ser uma enumeração, eu digo o que eu estou fazendo, comprando. E pode ser uma especificação. Olha, eu bocejando de novo, cheio de sono. Ok? É isso. Na maioria das vezes ele vai vir entre vírgulas. Repara aqui, ó. Entre vírgula, vírgula, vírgula. Tá? Não é uma regra, mas é a maioria das vezes. Já aqui não tem. Ok? Isso é aposto. Serve para explicar, resumir, enumerar e especificar. E nós temos também o vocativo, que é um chamamento. Eu estou chamando alguém, certo? Ele não tem função sintática, nem o aposto. Eles só estão ali para fazer isso. O aposto explica, o vocativo chama. Ok? Então, ele vai aparecer sempre entre vírgula e pode admitir uma interjeição. Alunos, ei, presta atenção. Alunos, chamei vocês. Ok? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Esse ó Deus é um chamamento. Ó Senhor, ok? São Paulo, sê a terra dos meus amores, por favor. São Paulo, estou falando com São Paulo. Estou chamando a cidade. Joãozinho, já para a cama. Já para a cama. Isso aí também é um vocativo. Eu estou chamando Joãozinho, eu estou chamando São Paulo. Ok? Então, aposto é uma enumeração, uma explicação, é um resumo, e vocativo é um chamamento. Também esse sempre vai estar entre vírgula. Se tiver no início, obviamente a vírgula está depois. Se tiver no meio, como aqui, ó, Deus, vai estar entre vírgula. Pode ser que seja no final também. Já para a cama, vírgula, Joãozinho. Tá bom? Ok? Vamos para exercíciozinho só para fechar com chave de ouro? Olha só. Analise sintaticamente os termos destacados. Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 40 anos que trabalho nesta empresa. Patrão, é um vocativo ou é um aposto? Vocativo, vocativo. Nesta empresa, um aposto. Um aposto de especificação. Ok? Estou especificando onde é que eu trabalhava, ou trabalho há 40 anos. Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Esse senhores é um vocativo. Pássaro e lesma. O homem oscila entre o desejo de voar e o desejo de arrastar. Isso vai ser um aposto vocativo. Aposto de enumeração. Pássaro e lesma, a gente oscila.
né, entre uma coisa e outra. Coragem, amigos. Não desanime diante da prova. Esse duro desafio. Olha aí. Coragem, amigos. Esse amigos é o quê? Um vocativo. E esse duro desafio é um aposto, porque explica qual é a prova. Ok, gente? Fechamos. Olha como é que é simples. Vou interromper aqui o compartilhamento para poder voltar a ficar grandão na tela, porque eu gosto de ficar grande. Então, fechamos aqui, tá certo? Amanhã na plataforma vai ter um exercício sobre isso para vocês fazerem. E vocês podem voltar nessa aula para tirar de dúvida, tá certo? Qualquer coisa também me chame no WhatsApp lá que a gente está à disposição, ok? Essa aula então foi de termos acessórios. Tamo junto, misturado. Saudade de vocês. Se cuidem, usem máscara se sair de casa e não se esqueçam de estudar, tá certo? O mundo não parou, a gente só está isolado, mas tudo ainda funciona. Beijo no coração de vocês. Vai estar voando? Tamo junto. Um abraço.